Deus está no controle. Essa é a palavra que o Senhor vem trazer para a gente refletir. Essa é a certeza que Deus vem trazer. Em João 19, 31 a 37, o Senhor diz assim: Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação. E esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte da Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Jesus hoje vem falar da paixão de Cristo, de tudo que Cristo enfrentou para que os nossos sofrimentos não fossem em vão, para que nossas lutas não fossem derrotas. Olhando para a cruz, o Evangelho termina: olharão para aquele que transpassaram. Que possamos agora, nessa sexta-feira, aonde nós estamos inundados no amor de Deus, inundados pelo sangue e água que jorrou do coração de Cristo e que nos lava. Eu quero começar hoje a reflexão desse Evangelho com uma verdadeira oração, nos colocando no pé da cruz. Permita-se estar no pé da cruz de Cristo. Imagine-se ali, onde estava João, onde estava Maria, algumas mulheres, onde estavam os soldados. É impossível que ninguém recebeu uma gota desse sangue e água. E uma gota desse sangue tão puro, desse sangue que remiu todos os pecados, desse sangue sem nenhuma mácula de sujeira, um sangue do Cristo, o sangue daquele que venceu toda dor, todo pecado, todas as humilhações. Esse sangue lavou cada um e lava cada um de nós nessa manhã. Permita-se imaginar recebendo, sendo lavado pelo sangue e água de Jesus. Isso é tão poderoso para a nossa cura, para a nossa restauração, para que a gente tenha força nesse momento. Somente o sangue e água que jorra do coração de Jesus pode nos fortalecer. Para a gente entender essa palavra, o momento da cruz, a crucificação de Jesus aconteceu já nas vésperas da Páscoa, nas vésperas do momento solene, do momento em que todo aquele povo viveria a Páscoa de Deus. E não existem coincidências, mesmo no sofrimento. Eu posso testemunhar aqui quantas coincidências nos momentos de muita dor eu passei, e que essas coincidências eram assim, um recado de Deus: filho, eu estou no controle. Eu sei que você quer que eu tire todo o sofrimento agora. Eu sei que você quer que eu faça a tua vontade agora. Mas existe um propósito, e no final desse propósito existe uma grande vitória. Toma posse da minha vitória. Toma posse da minha presença junto com você. E os judeus começaram a se apressar, porque
já iria começar toda a preparação da Páscoa. E estavam ali os 3 homens, entre eles o maior de todos os homens. E eles foram até Pilatos e rogaram a Pilatos para quebrar as pernas, para dar a garantia da morte. Para dar a garantia que aqueles 3 homens sofreria toda a condenação, a humilhação que naquela época a cruz colocava. Quem estava na cruz era para ser humilhado, para que todos vissem, para que todos atendessem à dominação. Mas eles foram pedir para que retirassem os corpos e quebrassem as pernas, e Pilatos permitiu. Então eles se apressaram para retirar os corpos, só que a palavra vem dizer aqui, chegando a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Se a gente olhar para a história da humanidade, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, olhando para o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, Deus fez Adão. E do lado de Adão, da sua costela, ele tirou a mulher, ele fez a mulher. O homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher que caíram no pecado. E pelo pecado de Adão e Eva, a morte e o sofrimento entrou no mundo. Mas agora no evangelho de hoje nós já nos deparamos com um novo homem. O Filho de Deus que estava ali para nos devolver o céu. O céu estava fechado depois do pecado, depois de Adão e Eva não obedecerem a Deus. E Jesus entrega a tua vida para abrir o céu para nós. O céu foi devolvido para mim e para você ali na cruz. E o mesmo lado que ele tirou a mulher de Adão, é o lado também que o Filho do Homem teve o seu coração transpassado pela lança, aonde jorrou sangue e água. O lado de Jesus foi a abertura do céu para nós. O coração de Jesus é a porta do céu para mim e para você. Se hoje nós precisamos alcançar o céu e alcançar a misericórdia do coração de Deus por tudo que nós estamos enfrentando, só existe uma porta para acessar o céu. Só existe uma porta que se escancarou para mim e para você, para que a gente pudesse, por meio da nossa oração nessa manhã, alcançar a misericórdia no coração de Deus. Essa porta é o coração de Jesus. Hoje nós vivemos o sagrado coração de Jesus, a porta do céu entre o homem e Deus. É muito forte isso. Coloque agora o que você está precisando do coração de Deus. Coloque agora qual que é a misericórdia que Deus precisa te atender, que você necessita dessa força de Deus, que você necessita do teu milagre, da tua cura, que você necessita da reconciliação da tua família. Entre pelo coração de Jesus Cristo, esse coração que foi aberto pela lança. Caiu sangue e água sobre todos, e esse sangue e água nos cobre agora. O sangue de Jesus Cristo que jorra pelo seu coração é proteção para mim e para você diante de todos que nos perseguem. Por tudo que a gente está enfrentando hoje, a gente é protegido, é lavado, a gente é curado. Eu e você, nós somos libertos por esse sangue e água que jorra do coração de Deus. Quando jorra do coração de Jesus, é do céu que vem essa água, é do céu que vem esse sangue. Toma posse, porque é no sofrimento que nós provamos o amor de Deus na tua essência maior. Eu testemunho isso porque quando eu passei, e eu passo ainda por uma grande luta, mas quando eu passei pelo maior dos sofrimentos, porque nada se compara quando a gente tem alguém querido, doente, enfermo, quando a gente não sabe do desfecho que Deus tem escrito no livro da vida para os nossos entes queridos, mas esse sofrimento dói a nossa alma.
E quando nós estamos vivendo esse calvário, quando nós estamos vivendo a nossa entrega, quando as nossas vidas estão somente nas mãos de Deus e não mais nas nossas, e às vezes nem na dos médicos, é que nós provamos o amor de Deus na sua essência maior. Não há sofrimento que não produz fruto para o céu. Não existe sofrimento maior que não venha acompanhada de uma graça, que não venha acompanhada de uma proximidade com Deus, de uma vida nova em Deus. Então que no nosso sofrimento a gente entregue para Deus: Senhor, faça da minha vida uma vida nova para Ti. E que no sofrimento Deus está dizendo: eu estou no controle. Como que diz Deus que Ele está no controle aqui? Então vamos encontrar agora essa certeza que vai nessa sexta-feira nos dar mais segurança nas nossas lutas. Que a nossa fé vai ter ser mais concreta diante de Deus. O dia que vem uma notícia ruim, ou uma notícia que não foi tão boa, ou não houve uma evolução como nos dias anteriores, nos boletins médicos, parece que a nossa fé está sendo testada. Parece que a nossa fé está sendo testada. Mas qual que é a certeza que nós podemos entregar a Deus? Senhor, eu estou confiando ao seu controle essa situação. É a gente acreditar mesmo diante das notícias que não são tão boas. A gente precisa entregar confiança a Deus e não desespero, por mais que o nosso humano se desespera. Por mais que Deus compreende os nossos desesperos, mas a gente precisa firmar a nossa fé aos pés da cruz, que esse sangue e água que jorrou seja o sangue e água que lave todas as nossas inseguranças, todos os nossos medos, que o sangue de Jesus é isso, um fortalecimento na fé para mim e para você. Aqui o Senhor vem dizer para a gente: nenhum de seus ossos será quebrado, assim cumpriu a Escritura, nenhum de seus ossos será quebrado. Pilatos autorizou que quebrassem as pernas, quebraram do primeiro, quebraram do outro, mas de Jesus não quebraram os ossos, porque havia uma promessa. No Antigo Testamento já dizia que nenhum dos ossos seriam quebrados, e quando Jesus vem para nos ensinar, vem para nos reconciliar com Deus, vem para nos devolver o céu que foi perdido lá na desobediência de Adão. Quando Jesus já cumpre a sua paixão, quando Jesus vence todo o pecado, vence a própria morte. Jesus venceu a própria morte. Porque nós não morremos, mas vivemos em Deus, vivemos no céu que nos foi devolvido. E quando Jesus vence a própria morte, a promessa se cumpriu que Deus está no controle, porque os seus ossos não foram quebrados. Essa é a palavra que se cumpre uma promessa. Existe uma promessa na tua vida. Existe uma promessa que já está escrito no livro da tua vida. Homem nenhum vai poder mudar. Doença nenhuma vai poder mudar o que Deus tem já escrito no livro dele. Então confie a nossa vida, confie a vida dos nossos familiares. Que possamos confiar a vida daqueles que nós estamos rezando hoje nas mãos de Deus e falar: Senhor, o Senhor está no controle. Faça o teu melhor, Senhor. Olhe com misericórdia para as nossas dores de hoje. Senhor, essa doença, esse Covid que está no mundo, o Senhor está no controle de tudo isso. Senhor, eu te entrego, Senhor, te entrego toda a humanidade, para que todos se convertam, para que todo joelho se dobre, porque no sofrimento precisa ter conversão. Se o Covid é sofrimento, a humanidade precisa se converter. O mundo já estava dando valores para tantas coisas fúteis, para tantas aberrações, para tantas decepções do que Deus fez por nós, e a gente estava tratando as coisas de Deus como tudo é normal. E o mundo hoje precisa se voltar para Deus,
E Deus nos chama para ser anunciadores dessa palavra, da verdade. Jesus sofreu e sofreu muito. Hoje nós estamos revivendo o Calvário de Jesus Cristo. Mas essa morte não pode ser em vão. Essa paixão de Cristo, a morte do Filho de Deus que veio para nos reconciliar, para vencer o pecado, não pode ser em vão. O mundo estava de joelhos para o pecado. Olha o que nós vivemos no carnaval dos últimos anos, brincando com a imagem de Deus. Olha o que nós estamos vendo em tantas sujeiras em nosso país, brincando com Deus. Pessoas sendo humilhadas por aqueles que não colocaram Jesus à frente de seus cargos, da autoridade que eles têm. Eu falo aqui dos políticos. Quantas pessoas que dão contra-testemunho de Deus, que se meteram em tantas sujeiras, que hoje estão humilhando pessoas que dedicaram a vida para a medicina, que dedicaram a vida para ser instrumento de Deus. Quantas pessoas que dizem que salva vidas, que não estão não preocupados com a vida. Quantas pessoas que estão olhando para as mortes e tirando proveito próprio dessas mortes. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. Quanta falsa compaixão que você vê por essa tela que te liga todos os dias para receber informação. Quanta falsa compaixão que a gente vê por interesses próprios. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. O mundo precisa se dobrar diante de Deus. E a gente está no meio do sofrimento. A gente vive um sofrimento muito grande hoje. Mas porque nós precisamos olhar para o sofrimento de Jesus, que é o Evangelho de hoje. Se a gente não encarar o sofrimento de Jesus, a gente não tem condições de encarar os nossos sofrimentos. E a palavra de hoje vem reforçar que Deus está no controle. Deus está no controle. Bom dia, Elisângela. Deus está no controle da sua vida, mesmo diante do sofrimento. Porque aqui na cruz, quando eles foram retirar os corpos já para a preparação da Páscoa, eles quebraram as pernas do primeiro e quebraram as pernas do outro. Mas de Jesus, quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, eles desistiram. Porque eles viram que ele já estava morto. Então eles julgaram não ser necessário quebrar-lhe as pernas. Mas não foram pelos próprios soldados que eles desistiram de quebrar as pernas. Mas sim porque havia uma promessa. No Antigo Testamento já dizia: assim se cumpriu a Escritura, nenhum de seus ossos será quebrado. Existe uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua. Bom dia, Sandra. Ontem eu tive uma ótima notícia da mãe da Sandra, né, que já saiu da UTI. Porque havia uma promessa. Havia uma promessa para a família de vocês. E a promessa é de restauração. Os seus ossos não foram quebrados. Que alegria que eu recebi ontem. Esses dias nós estávamos todos rezando. E ontem eu falei, nossa, eu preciso falar com a minha amiga. E mandei uma mensagem para ela. E ela falou, minha mãe já está no quarto. Ainda há sofrimento. A alegria completa vai ser quando ela voltar para casa, né, Sandra? Mas há uma promessa de restauração. Há uma promessa. E assim como na cruz, Cristo garantiu que a promessa chegasse até a gente. Então, independente dos nossos sofrimentos hoje, independente de tudo que nós estamos enfrentando, existe uma grande transformação na nossa fé. Eu tenho certeza que todas as pessoas que tiveram entes queridos internados viveram uma intimidade com Deus tão profunda, tão grande, uma intimidade com Deus que nenhuma outra experiência, infelizmente as experiências dolorosas, a gente não quer para a nossa vida. Mas a experiência do amor de Deus,
Eu falava quando eu estava com meu pai no hospital que eu senti o cheiro de Deus. Quando eu estava com meu pai no hospital, eu senti o cheiro de Deus. E muitas pessoas, quando eu comentava isso, eu percebia no olhar que o Rodrigo está dizendo. Vocês que estão aqui comigo, que sofrem, que passam por algum ente querido no hospital, sabem o que eu estou dizendo. O que é sentir o cheiro de Deus. É você estar tão próximo, é você estar tão desejado, desejoso de Deus, que quanto mais próximo você está de alguém, você sente o cheiro. Quando você abraça alguém que você ama, o cheiro da pessoa parece que fica em você. Porque você está muito próximo ao abraço, não existe nada mais próximo do que um abraço. Não existe nada mais próximo do que um abraço, porque o cheiro da pessoa fica na memória. E sentir o cheiro de Deus só é possível quando nós estamos totalmente entregues a um socorro de Deus. E nada, nenhum socorro é maior do que a gente ter alguém que a gente ama precisando desse socorro. Mas existe uma promessa. E as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. As promessas de Deus se cumprem na sua vida. Bom dia, Ana. Então que nós possamos tomar posse desse evangelho de hoje. Aonde os judeus foram pedir para tirar os corpos da cruz, quebraram as pernas do primeiro e do outro, mas não a de Jesus, e o evangelho vem dizer que se cumpriu a escritura que os seus ossos não seriam quebrados. Que diante dos nossos sofrimentos, nenhum mal tem o poder sobre a minha vida, nenhum mal tem poder sobre a sua vida. A Covid vem trazer para a gente uma situação de muito sofrimento. Mas a Covid não tem poder de escrever uma vírgula a mais nas promessas de Deus. A Covid não tem esse poder. Esse vírus não tem esse poder de vir e fazer que se cumpra na minha vida, na vida da minha família ou na vida da sua família, algo que não há o controle de Deus. Eu falo da Covid, mas outras doenças também. Eu perdi meu pai e minha irmã para o câncer. O câncer não teve poder de adiar a vida da minha irmã, mesmo que ela foi tão jovem. O câncer não tem esse poder diante de Deus. Havia ali uma promessa a ser cumprida. Havia ali um propósito de Deus. Tudo aquilo ali era o livro da vida que já estava escrito. O que vem são só motivos para que tudo se cumpra. O que aconteceu com Jesus aqui era necessário que se cumprisse porque esse céu tinha que ser aberto para nós novamente. Depois da desobediência do homem, o céu se fechou e o céu precisava... Deus queria se reconciliar, queria restaurar a sua aliança conosco. E se hoje nós precisamos alcançar a misericórdia de Deus, eu falava isso na abertura aqui, que a gente grave esse evangelho de hoje. Exatamente isso. Para a gente alcançar a misericórdia do Pai, nós precisamos passar pela porta entre a terra e o céu. E essa porta que nos dá acesso à misericórdia de Deus é o coração de Jesus. Olha que profundo isso. Aquele soldado, ele não rasgou o lado de Jesus porque ele tinha o poder de enfiar a lança em quem ele queria. Aquele soldado, ele foi permitido a abrir a porta do acesso à misericórdia de Deus. Porque o lado de Jesus que foi aberto, onde jorrou sangue e água, hoje é a passagem que a nossa oração alcança o Pai. Porque nós somos restaurados, nós somos restituídos à graça dessa intimidade com Deus, de sentir esse cheiro de Deus. Então que o coração sagrado de Jesus seja a porta das nossas orações. Que o coração aberto de Jesus
É a abertura que nós podemos ver Deus. E é no sofrimento que nós vemos Deus. É pelo sofrimento que nós passamos a nossa formação de fé. Quer formação mais intensa do que quando nós estamos nos nossos dias maus? Os nossos piores dias são até difícil para a nossa compreensão se a gente não estiver na fé. Os nossos piores dias são os maiores ensinamentos. Se não for pela fé, parece uma loucura que eu estou dizendo aqui. Se não é pelo sofrimento, nós não aprendemos, nós não passamos na faculdade da vida. O diploma é o céu, mas a faculdade é o sofrimento. Jesus veio nessa terra, pisou nessa terra, porque se não tivesse no propósito de Deus, que o Filho do Homem viesse como homem, passasse como nós, sentisse o que nós sentimos, a dureza do nosso coração iria dizer assim: o Senhor está aí, o Senhor é Deus, o Senhor não está aqui passando comigo. Porque muitas pessoas diante do sofrimento tomam rumos diferentes. Olhe para as nossas famílias, os nossos sofrimentos. Quando a gente passa por um sofrimento muito grande, uns passam a amar Deus muito mais. Uns passam a desistir da caminhada. Porque a gente, quando está na caminhada, acha que Deus tem que fazer as nossas vontades. E existem situações que têm propósito de Deus. A promessa se cumpre na cura, mas a promessa se cumpre também quando não há a cura física. E dentro das nossas famílias, existem aqueles que se mergulham nesse amor de Deus, porque sabe que só Deus é o sustento das dificuldades, das dores. Mas existem aqueles que se revoltam com Deus. Deus vai buscá-lo, mas a gente começa a ver como que a pessoa fica magoada com Deus e começa a levar uma vida após o sofrimento, sem compreender os ensinamentos daquele sofrimento, sem compreender a restauração daquele sofrimento, sem compreender que existe um céu. E o nosso apego na nossa vida hoje aqui, o nosso apego faz a gente querer os milagres somente aqui. A gente quer que Deus eternize a gente aqui. A gente quer que Deus eternize os nossos familiares aqui. Mas existe uma palavra que mais cedo ou mais tarde ela se cumpre na nossa vida. Mas nós precisamos compreender a paixão de Cristo, compreender o motivo que Cristo estava na cruz. Compreender a missão de Cristo na nossa vida, para a gente compreender a nossa missão. Deus é Deus. Deus é Deus. Tem uma canção muito linda que fala isso, né, Sandra? Se Deus fizer ou não fizer, Deus é Deus. Mas que o Evangelho de hoje venha plantar essa semente que é o tema dessa pregação. Deus está no controle. Deus pode realizar o impossível, mas os milagres de Deus só podem serem realizados quando nós passamos pela porta que alcança a misericórdia. E essa porta que alcança a misericórdia de Deus é o coração aberto de Cristo. Hoje vivemos o sagrado coração de Jesus. Então vamos colocar agora todos os nossos pedidos diante desse coração. Na abertura dessa pregação eu colocava que a gente poderia se imaginar no pé da cruz de Cristo. Assim como estavam ali no Calvário, de uma forma muito real, pela nossa fé. Então vamos nos colocar agora nessa oração. Eu estou agora nos pés da cruz do Senhor. Você está diante do Cristo, do Filho de Deus que veio para nos salvar de todo pecado, para nos limpar de toda impureza, que veio para nos reconciliar com o Pai, que veio para vencer tudo, o pecado e a morte. A cruz é a vitória. A cruz é a minha e a sua vitória, porque em Cristo a cruz é a vitória. E nós estamos agora diante do Cristo, com a promessa cumprida, com a vitória já
feita, estabelecida. E o coração de Jesus é aberto. E começa a jorrar sobre mim e sobre você o sangue e a água de Cristo. Esse sangue e a água de Cristo jorra sobre toda a humanidade agora. O sangue e a água de Cristo agora é derramado nos leitos dos hospitais. O sangue e a água de Cristo agora lava UTIs, lava pulmões, lava áreas do corpo de entes queridos que necessitam receber essa misericórdia nesse exato momento. O sangue e a água de Cristo jorra sem medidas sobre toda a nossa história, sobre toda a nossa fé. O sangue e a água de Cristo agora leva embora toda a dúvida, todo o medo que você sentia até agora há pouco. O sangue que jorra do coração de Jesus Cristo, a água que jorra do coração de Jesus Cristo, essa misericórdia que jorra do coração de Jesus, vem te dar segurança nessa manhã. Proclame ao Senhor: eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse da água e do sangue da tua misericórdia, Senhor. E eu já me sinto seguro, Senhor, porque o Senhor está no controle. Eu já me sinto, Senhor, amparado porque o Senhor está no controle. Senhor, eu já me sinto confortado porque o Senhor está no controle. Porque nada há de acontecer sem estar no teu propósito. E a sua misericórdia pode nos dar sim essa vitória, Senhor. E eu creio na minha vitória. Eu creio nos propósitos. Eu creio na minha transformação, Senhor. Sim, Jesus. A porta da misericórdia de Deus é o teu coração. Eu consigo ver o céu pelo teu coração, Senhor Jesus. Eu consigo ver o céu pelo teu coração, Senhor. Senhor, que essa água venha lavar, Senhor, toda a falta de fé. Senhor, que a água e o sangue do teu coração, Senhor, venha lavar todas as pessoas da revolta, todas as pessoas que ficaram chateadas contigo, Jesus, porque não compreenderam que existe uma vitória, existe um milagre, existe uma cura no céu também, Senhor, principalmente para o céu. O milagre de Cristo na cruz foi nos devolver o céu, foi nos devolver a alegria eterna, foi nos devolver tudo que Deus fez e criou para nós. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança para conviver com Deus, para que Deus caminhasse, assim como a gente lê nos primeiros livros, em Gênesis, que Deus andava com Adão e Eva, que Deus todos os dias ia conversar, ia conviver com Adão e Eva. E há um propósito da gente viver com Deus dessa forma, ouvindo os passos de Deus. E Jesus nos restituiu essa companhia tão poderosa que é a companhia de Deus na nossa vida. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Eu quero entregar aqui, Senhor. Entregar aqui tudo que eu necessito, Senhor. Tudo que hoje eu preciso clamar a Ti, Senhor. Mas que não seja feita só a minha vontade, mas a Tua vontade, Senhor. E eu clamo a Tua misericórdia, Senhor, que Tu podes. Senhor, que nós possamos entender as conversões, que nós possamos entender tudo que se passa na nossa vida que precisa de transformação. Tudo que se passa nas nossas famílias que necessita dos joelhos se dobrarem, de toda a boca proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que a porta do céu é o coração aberto de Jesus na cruz. Muito obrigado, Senhor. Senhor, a minha fé se renova, assim como a nossa amada irmã colocou. A nossa fé está renovada pelo Evangelho de hoje. E o Evangelho termina assim. E diz em outra parte da Escritura: olharão para aquele que transpassaram.
até aqueles soldados foram convertidos. Até aqueles soldados receberam a graça de ter a sua vida lavada pelo sangue e água de Jesus. Que esse final que a gente possa acreditar nas pessoas que parece que não tem jeito. As pessoas más desse mundo. Que nós possamos entender que os políticos que escravizam o nosso povo, eles podem ser lavados, eles podem ser convertidos, eles podem receber essa água e o sangue de Cristo. Porque nós só pedimos a graça de Deus para as pessoas que fazem o que a gente quer, ou que a gente pede para as pessoas que podem nos dar algo de bom, para as pessoas que nós acreditamos, que nós possamos hoje viver a misericórdia que Deus nos lavou, o sangue da misericórdia, que a gente possa ter misericórdia e rezar pelas pessoas que a gente acha que não tem jeito, que a gente possa rezar pelas pessoas que estão hoje como autoridades no nosso país, o Congresso, o Senado, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara de Vereadores da nossa cidade, as prefeituras, que o sangue e a água de Cristo lave, porque os nossos entes queridos que dependem do sistema de saúde hoje, dependem dessas pessoas, então nós precisamos pedir a conversão dessas pessoas, nós precisamos pedir a graça para essas pessoas, para que esses recursos cheguem na hora certa. Então nós possamos hoje dedicar o nosso dia a rezar pela conversão das pessoas que estão constituídas de autoridade, que estão administrando a saúde do nosso país, que estão administrando a saúde do nosso estado, que estão administrando a saúde de nossas cidades. Senhor, eu creio que todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio porque o teu sangue agora está lavando o Congresso, está lavando o Senado, está lavando o Palácio do Planalto, está lavando as prefeituras, está lavando as câmaras de vereadores, está lavando toda a corrupção, está lavando toda a mentira. Eu creio, Senhor, eu creio poderosamente que nós estamos vivendo um momento de sofrimento, mas que depois desse capítulo nós teremos um grande avivamento desse país. Nós teremos um grande avivamento. Eu creio nessas promessas, Senhor. Que toda sujeira está vindo à tona, Senhor, mas que o avivamento, que tudo que está acontecendo é o mal se rebelando, porque ele está sendo expulso. Ele está sendo expulso desse país. Está sendo expulso de cada nação. Está sendo expulso da face da terra. É tempo de vitória de Deus. O mal está sendo derrotado, e quando ele está sendo derrotado, ele faz barulho. Possamos ter essa certeza no nosso coração. O mundo não está perdido. Deus está restaurando o mundo. Deus está restaurando o mundo. Pela vida de Cristo, que foi entregue na cruz, todos nós tivemos a salvação. E que os nossos entes queridos, aqueles que perderam familiares, Deus irá dar a coroa a eles, porque pela vida deles, eu tenho certeza que nós viveremos um novo tempo. Viveremos um novo tempo. Que Deus recompense a cada um que foi vítima de uma falta de recurso na saúde, lá na glória de Deus. É tempo de vitória, é tempo de avivamento. Eu creio nisso. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa profunda reflexão da palavra de hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe quem vai acompanhar no gravado. Eu gosto sempre de dizer isso porque eu tenho recebido mensagens de quem está acompanhando sempre à noite. Então que Deus abençoe cada um de nós no dia de hoje. É tempo de vitória. Vitória em Deus. Que a nossa fé seja de confiança. Que a nossa fé seja de dias melhores. Que a nossa fé seja alicerçada na vitória de Cristo. Hoje é o dia do Sagrado Coração de Jesus. É o dia da porta do céu. Hoje é dia de a gente olhar pela fresta do coração de Jesus e ver que existe um céu maravilhoso, que é nosso, é propriedade nossa já conquistada na cruz. Então hoje vamos viver um dia de confiança e de gratidão a Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.